Olá, meu querido, olá, minha querida, paz seja convosco. Vamos dar continuidade nessa série maravilhosa de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo aqui os atributos do Espírito Santo como Deus. E vamos observar que o Espírito Santo é Deus pelas Escrituras. Alguém perguntou para mim, mas pastor, como é que eu posso provar que o Espírito Santo é Deus? Eu só tenho que usar a Bíblia? Sim, amados. A nossa regra de fé e base é a Bíblia. Nós poderemos ter experiência, mas a experiência nossa, nós aprendemos lá em hermenêutica, não pode se tornar doutrina se não tivesse baseada nas Escrituras, tiver debaixo de um contexto teológico, um contexto bíblico. Mas a Bíblia explica que o Espírito Santo tem um atributo de Deus porque ele é um onisciente. Então essa onisciência está dentro do contexto bíblico. Se nós observarmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai mostrar um atributo do Espírito Santo sendo Deus. Olha o que diz as Escrituras. Então a nossa regra de fé tem que ser baseada na Bíblia. Não tem como eu mostrar a doutrina do Espírito Santo baseado numa evidência minha, uma experiência minha. Não. Tem que ser baseado num contexto bíblico. A Bíblia é nossa regra de fé, é nossa regra de base. Então, as Escrituras vai mostrar, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreve 1 Coríntios 2,9, ele diz, mostrando a onisciência desse Espírito, que ele é Deus. Mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Aqui mostra que o atributo de Deus tem no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo também, ele é onipresente, ele está em todos os cantos, em qualquer lugar. Olha o que o salmista do Salmo 139, verso 7 diz. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Uma pergunta. Para onde fugirei da tua face? O salmista faz outra pergunta. Se suba aos céus, lá estás? Se faça minha cama no mais profundo abismo, ou lá no Hades, ou no Tártaro, lá também. Se tomo as asas alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Aqui mostra a onipresença do Espírito Santo. O Espírito Santo não fosse Deus, ele não tinha onipresença. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia mostra, afirma que o Espírito Santo é onipresente. Ele está em todos os cantos, ele está aí nesse momento, ele está aqui nesse momento. É ele que está me dando uma inspiração aqui para poder, essa iluminação das Escrituras, para poder falar para você algo que você já conhece, mas você, que sabe, não tem estudado verdadeiramente sobre o Espírito Santo, conhece porque já ouviu falar. Hoje você está estudando que o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onisciente, mas também tem outro atributo que é a onipotência. A onipotência do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 19 vai dizer sobre essa onipotência. Por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito, de maneira que desde Jerusalém a circunvizinhança até o Lírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aqui mostra a onipotência de Deus. Paulo, cheio da unção do Espírito Santo, olha o que diz, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo. Então ele evangelizava pelo poder do Espírito Santo. Se nós observarmos esse atributo, se Paulo não tem um atributo do Espírito Santo, não tem como ele evangelizar, não tem como ninguém evangelizar, porque quem nos dá força, quem nos dá intrepidez é o Espírito Santo.
Lembra ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, sobre mais ou menos ali 120, o que aconteceu? Eles tiveram intrepidez. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas de outros países naquele momento ali. Naquele momento ali, cada pessoa de outros países, de outros lugares, ouvia falar na sua própria língua. Eles tinham medo outrora, mas quando eles ficaram os 10 dias e foi ali cheio do Espírito Santo, eles começaram a profetizar, começaram a evangelizar, começaram a pregar o evangelho e morreram pelo amor de Cristo, porque eles acreditavam que o Espírito Santo é Deus. Então aqui o Espírito Santo é onipotente, é ele que dá força a todas as pessoas. Então, para que você possa meditar nessa aula, na deidade do Espírito Santo, aqui mostra claramente que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós observamos que o Espírito Santo possui os atributos de Deus porque ele é Deus. Muitas pessoas dizem, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Isso eu vou explicar mais lá na frente, mas vou dizer aqui para você. Contra Deus, contra Jesus, há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque se você atribuir a obra do Espírito Santo a demônio, você comete uma blasfêmia. E quem comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ele se apostata, se afasta da fé. Ele nunca mais vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Até a próxima aula, se Jesus assim o permitir.